Você, desenvolvedor web, chegou a sua hora. Eu estou aqui para te ensinar Redux. Redux é algo que acho que todo desenvolvedor iniciante aí tem muita dificuldade de entender por que ele funciona, como ele funciona, onde ele vive, onde mora, o que come, como se alimenta. E eu tô aqui para desmistificar isso, que o Redux ele é complicado. O Redux ele pode ser complexo, porque tem muitas coisas ali que se você for estudar a fundo para entender como funciona, você vai ver que é um negócio assim maravilhoso. Mas a forma de se utilizar ele não é tão difícil quanto parece. É que a primeira impressão que a gente tem, né, a gente vai pesquisar sobre o Redux na internet e a gente já cai em dispatch, store, map state to props, action types, a gente já cai em um monte de termos e ninguém te explica exatamente o que são esses termos, o que cada coisa significa. Primeira coisa, antes da gente partir direto para o Redux, vamos entender da onde que ele veio, qual que é a necessidade do Redux, certo? O Facebook, quando ele estava desenvolvendo ali, né, a plataforma deles, eles começaram a ter muitos problemas, porque eles precisavam de um estado no React para compartilhar entre vários componentes. E nem sempre esses componentes eles estavam próximos na árvore, né, na árvore de elementos do DOM. Às vezes eles estavam muito distantes. Então eles pensavam, olha, a gente precisa de algo que a gente possa compartilhar entre esses elementos. Ah, então o Facebook tinha um problema e eles desenvolveram o Redux? Não. O Facebook ele desenvolveu algo que a gente chamou de arquitetura Flux. A gente não estava desenvolvendo com eles. O Facebook chamou de arquitetura Flux. E aí, uns anos depois, veio o Redux, que foi uma implementação dessa arquitetura Flux. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada de qual era o problema que o Facebook estava tentando solucionar e como que eles pensaram em solucionar isso. Mas antes da gente ver como o Facebook solucionou esse problema, só estou passando para dizer para você ficar até o final do vídeo que eu vou te dizer um segredinho sobre o Redux que você não vai encontrar em lugar nenhum. Pelo menos eu não encontrei ninguém falando sobre isso. Olha só, imagine que você está ali naquela página antiga do Facebook e aí você tem esses elementos aqui. Você tem o chat ali na lateral, né, onde você tem a lista de amigos. Você tem as notificações e tem o chatzinho aqui onde você mandava mensagem para a galera. E aí, o que acontecia? Quando alguém mandava uma mensagem para você, ficava aqui do lado uma notificaçãozinha. Essa cor fica legal. Uma notificaçãozinha falando o seguinte, olha, tem uma mensagem aqui que você não leu. Além disso, de aparecer na lista de amigos quem que te mandou a mensagem, também aparecia essa notificação aqui em cima, falando que você tem uma mensagem que não foi lida. E isso também aparecia no nosso chatzinho. Então, quando alguém te enviava uma mensagem, tinham alguns componentes que liam esse estado, precisavam desse estado, e aí ficava aqui mostrando, olha só, você tem alguma coisa para ler, você precisa ler aqui, tem alguém te mandando mensagem. Então, o Facebook tinha um problema de que a gente tem que compartilhar esse estado entre os três componentes e eles não estão necessariamente próximos um do outro na nossa hierarquia. E como que a gente faz isso? Porque para a gente solucionar isso, a gente precisaria fazer algo que a gente chama de state lifting. Ou seja, a gente precisa elevar o nosso estado para um componente no qual seja pai desses três componentes aqui, ou esteja no topo, né, deles, e embaixo estejam esses componentes. E depois de fazer isso, a gente tem que passar esse estado como propriedade para esses componentes. E aí a gente entra em outro problema, que é o prop drilling, certo? Que seria o quê? A gente está passando esse estado pelos componentes, e aí a gente vai passando de um componente para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, até chegar onde a gente quer. E aí isso pode causar, além de muitas re-renderizações, ou seja, a nossa tela ela fica renderizando várias vezes, também o código fica uma bagunça, porque você tem passando muitas propriedades, você pode às vezes sem querer alterar essa propriedade no meio do caminho, então isso causa um transtorno enorme. E qual que foi a solução que o Facebook chegou? Eles falaram o seguinte, ao invés de a gente elevar o estado, vamos criar para a nossa aplicação um localzinho centralizado como uma variável global ali, onde a gente salva essas notificações ali dentro, essas notificações, e aí os componentes simplesmente acessam esse local. Então, beleza, as notificações aqui no header, eles vão ler desse estado, aqui nossa lista de amigos vai ler desse estado. Nosso chat vai ficar um pouquinho ruim de visualizar aqui, ainda mais que eu mexi nos componentes, mas vamos lá.
o nosso chat aqui, ele também vai ler desse estado. E o nosso chat em si, ele ainda pode escrever nesse estado. Por quê? Porque quando eu clicar no meu chat, ele tem que tirar a notificaçãozinha ali de que eu tinha uma mensagem para ler. E quando eu mudo essa minha notificação para 0, no caso, os meus componentes que estão lendo desse meu estado global têm que remover aquela notificação. Então essa foi a solução que eles pensaram. Vamos criar um local para a gente salvar essa informação. E aí, ao invés de ter que passar por propriedade, pelos componentes, até chegar onde a gente quer, a gente fala que os componentes possam acessar essa nossa variável global diretamente. Então, essa foi a solução que eles encontraram. E aí, se você já procurou por Redux na internet, você deve ter caído num carinha mais ou menos assim. Olha só. Isso aqui é um GIF, tá? Mas eu coloquei só a imagem para a gente entender. E isso aqui tem muita informação para uma pessoa que está tendo o primeiro contato com o Redux. Olha só, tem API, tem middleware, tem dispatch, tem UI, tem store, tem reducer. Olha, meu Deus, que bagunça, que negócio é esse? Primeira coisa, eu já vou explicar o que é cada uma dessas coisinhas ali, o que cada palavrinha significa. Mas primeira coisa, vamos esquecer completamente essa partezinha aqui de middleware e API. Por quê? Porque o Redux, ele não trabalha de forma assíncrona. Ou seja, ele não espera algo acontecer, ele não tem um ponto then ou um wait. Ele é tudo síncrono, é na hora, é ali, naquele momento. Então, por enquanto, vamos esquecer essa parte, que a gente vai trabalhar em outro vídeo como a gente faz para trabalhar com coisas assíncronas com o Redux, tudo bem? Por enquanto, o que a gente precisa entender é o seguinte. Imagina aqui que a gente tem a nossa interface ali, bonitinha. E aí a gente tem alguns carinhas com os nomes estranhos aqui dentro. A gente tem o dispatch, a gente tem o reducer, a gente tem a store e a gente tem a nossa action. A nossa action é a intenção do usuário que está usando o nosso sistema. Ou seja, se eu quero clicar lá para tirar as notificações, essa é a minha intenção. Eu quero zerar as notificações ou eu quero diminuir aquela notificação. Essa é a intenção do usuário. Ou seja, a gente pode entender ela como o que ele quer fazer. A gente tem o dispatch. E o que esse dispatch ele faz? Ele é uma função pronta do Redux, simplesmente para pegar a intenção do usuário e enviar para o nosso reducer. Então, a gente utiliza o dispatch para pegar o que a pessoa quer fazer e enviar para o reducer. E por si só, o que é esse reducer e o que é essa store? Esse reducer é o carinha que ele altera ali o nosso estado global, a nossa variável global. É através dele que as coisas acontecem de fato. Por quê? Ele vai pegar essa intenção da pessoa, vai pegar também o nosso estado, ver como que ele está, e vai fazer as alterações que são necessárias. Ele é justamente uma função. É uma funçãozinha aqui. Pega uma ação, pega o nosso estado, mexe ali, faz o que precisa fazer, e aí ele cria um novo estado ali, ele altera aquele estado para a gente. E aonde que fica salvo esse estado? Onde que fica salvo esse reducer? Todos eles ficam dentro da nossa store. E aí, quando a gente tem uma atualização na store, por exemplo, a nossa store ali ela é atualizada, o estado que a gente tem dentro dela, a nossa interface ela é notificada daquela alteração. E aí ela muda para mostrar para a gente, dar um feedback visual de que algo aconteceu. Então, se a gente pegar o exemplo do Facebook, imagina só. Eu tenho aqui uma notificação. Beleza, tenho a minha notificação. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para vocês conseguirem enxergar tudo. Tenho a minha notificação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá e eu vou clicar no meu chat aqui para eu ver a mensagem daquela pessoa. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer uma ação de ler a notificação. Então, quando eu cliquei no meu chat de ler a notificação, eu vou pegar essa minha açãozinha, vou utilizar o dispatch aqui, vou colocar ela dentro do dispatch, ó, aqui nos parâmetros, para ele enviar para o meu reducer. Enviando essa açãozinha para o meu reducer, o que o meu reducer ele vai fazer? Ele vai fazer algo mais ou menos assim. Lembrando que isso aqui é só para a gente entender. Ele vai pegar o nosso estado antigo, vai pegar a minha ação. Aí o que ele vai falar? Olha, o meu estado antigo tem 1 lá. Agora esse meu estado antigo, ele tem que ter 0. Porque a ação da pessoa foi a de zerar a notificação. Beleza, então esse meu estado agora, ele é 0. E aí esse reducer, ele envia esse meu estado novo agora com o 0 ali para a minha store, que é onde fica tudo salvo. E aí a minha store, o que ela faz? Ela, opa, tem um novo estado aqui, ó, chegou um carinha novo para mim. Eu tenho que agora notificar todo mundo que está me observando, todo mundo que está ali
dependendo desse estado que eu coloquei. Então, ele vem aqui e fala para a nossa lista de amigos, olha só, eu tive uma alteração aqui e você precisa mudar a interface. Beleza, então ali aquela bolinha que ficava vermelha do lado do meu amigo, que me mandou a mensagem, vai sumir. Além disso, ele vai lá e fala também, opa, tem outro carinha aqui me observando. Quem que é? É a barrinha de notificação. Então, você tem que falar, ô barrinha de notificação, essa notificação que tinha, ela sumiu já. Ela não existe mais. Beleza, sumiu. E tinha mais alguém que estava me olhando ali, que é justamente o chat. Ô chat, olha só. Lembra que tinha uma notificação? Não tem mais também, zerou. E aí ele fez esse feedback para nossa interface, e aí ficou tudo perfeitinho. Todos os elementos observaram essa nossa store, esse nosso estado global, e entenderam que eles precisavam mudar, precisavam tirar o vermelhinho ali, precisavam diminuir a notificação, e eles reagiram a essa mudança na store. E aí, acabou o Redux? Acabou o que eu preciso saber de Redux? Não, na verdade, esse que é o legal, porque ele fica nesse ciclo sem fim, que a gente acabou de ver. E o que que é? Acontece alguma coisa na minha interface, eu pego a ação que aconteceu, eu uso o dispatch para enviar para o meu reducer, o reducer altera o meu estado ali, cria um novo estado, aí, deixa eu trocar aqui, para o meu novo estado, esse meu novo estado vem para a minha store, a minha store ela vai mudar ali para salvar aquele novo estado, quando ela muda, ela notifica a interface falando que ali precisa mudar alguma coisa na interface, e aí a minha interface também muda novamente. E a gente acaba ficando nesse ciclo sem fim, de que eu faço algo na minha interface, mando para o reducer atualiza a store devolve para a interface. A gente fica nesse vai e volta aí, nesse ciclo com o Redux. Então, basicamente, o Redux, ele é isso. E aí você pode estar se perguntando agora, tudo bem, entendi a teoria, legal, mas o que é cada um desses elementos? O que é um reducer? O que é uma store? Como eu transformo isso em código? Ótima pergunta. E aí, a gente vem aqui pro ladinho, que o que é cada uma dessas coisas, né? O que a gente está chamando de uma action é apenas um objeto com a chave type. Ou seja, a minha action ela tem que ser um objeto que tenha uma chave type ali que é por convenção do Redux, e ele diz qual vai ser a ação da pessoa ali que está usando o nosso sistema. No caso, é diminuir uma notificação? É mandar uma mensagem? O que é esse type? É onde a gente coloca o que a pessoa quer fazer. O que é um reducer? Um reducer, ele é uma per function, ou seja, é uma função pura. A gente não pode alterar um estado dentro dele. A gente tem que retornar algum elemento, retornar um estado novo. E aí, por padrão, o nosso reducer, né, uma função que a gente cria e chama de reducer, ela recebe dois parâmetros, que é o state e a action, igual eu disse para vocês anteriormente. Esse state é o estado antigo, o estado que ainda não mudou, ele vai ser mudado. A minha action é o que eu preciso mudar nesse estado. E aí, depois que eu vi o que eu preciso mudar, eu vou pegar esse estado e eu vou retornar uma nova versão dele. Então, esse é o nosso reducer. E o que é a nossa store? A nossa store é onde tudo fica salvo ali dentro e a gente não precisa entender exatamente como que ela funciona por baixo dos panos. Mas então, pegando esse conceito e trazendo para código, é basicamente isso aqui. Nossa action, um objeto que tem um type ler notificação. O dispatch é uma função que a gente simplesmente utiliza ela e aí a gente passa uma action para dentro dela. Ou seja, eu estou fazendo dispatch action, é a mesma coisa de eu estar fazendo, pegando esse objeto aqui. Opa, calma aí. Pegando esse objeto que tem o type ler notificação. E aí o nosso reducer, que é nada mais nada menos que uma função que recebe um estado e uma action, olha só, para dizer que é a mesma action que a gente está enviando aqui, é o que está chegando aqui. Deixa eu só trocar o nome. E recebe essa action. E ele nos retorna um novo estado. E aí nos próximos vídeos a gente vai ver de fato como a gente transforma tudo isso aqui que a gente viu, esses conceitos, para trabalhar, como a gente transforma isso em código para trabalhar com o React. Beleza? E se você chegou até aqui, você deve estar curioso para saber qual que era o extra ali que eu ia te contar sobre o Redux. E preste atenção, porque isso aqui eu não achei pelo menos ninguém falando em nenhum lugar da internet. Olha só, o Redux, ele utiliza
3 design patterns, ou seja, 3 padrões de projeto ali. Tudo bem que ele dá uma alterada, ele dá uma modificada ali, mas ele segue o conceito de 3 padrões de projeto, que são esses: o state, o observer e o singleton. Eu não consigo explicar exatamente mais um detalhe como que funciona cada um desses padrões, porque daria um vídeo para cada um deles, tudo bem? Mas para você entender o que exatamente é cada um. O singleton, né, ele diz que depois que uma classe que é instanciada, a gente não pode mais instanciar ela novamente, a gente não pode criar ela novamente. Ou seja, onde que o Redux usa isso? Ele usa o Redux na nossa store. Ou seja, depois que a gente criou um local para salvar as nossas variáveis ali, para salvar as informações, eu não posso criar esse local novamente. Porque senão a gente perde a ideia do Redux, que o que é? Um ponto de verdade na nossa aplicação, onde a gente pode consultar dos elementos que a gente quiser. Agora imagina que a gente tenha 2 pontos de verdade. De qual que a gente vai consultar? Não faz muito sentido. Outro padrão que também ele utiliza é o observer, e talvez seja o mais fácil de você conseguir ver. Porque quando o nosso store ela muda, a gente tem que notificar a nossa interface. Então, essa é justamente a ideia do observer. Temos pessoas ou temos classes que estão observando alguma coisa acontecer. Então, quando algo acontece, quando a gente muda o nosso estado, esses nossos observadores são notificados de que isso aconteceu. Isso pode ser visto muito bem, por exemplo, quando você se inscreve para receber promoção no site. Ou seja, quando tal item está em promoção, você me notifica. É justamente um observer. Você é o observador e ali o que está sendo observado é o produto. E por fim, o último padrão de projeto que o Redux utiliza é o padrão de projeto state, no qual, pensando numa orientação objeto, a nossa classe ela muda o comportamento de acordo com o estado que a gente tenha. Ou seja, conforme o nosso estado ele muda, o comportamento das funções de uma classe ela muda também. E o que acontece nesse padrão de projeto, esse state que a gente tem, ele teria que ser um para cada classe ali. Para cada classe que a gente está utilizando, a gente teria que ter um state. E o Redux, ele faz, na verdade, um state genérico para funcionar para a nossa aplicação inteira. Então ali é um padrão de projeto que também é utilizado, só que ele foi feito uma adaptação muito maior para funcionar com o Redux. Se você gostou do vídeo, se gostou do conteúdo, dá um joinha, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que achou, o que poderia ser melhor, o que poderia ser mais bem explicado, tudo bem? Que eu vou ficar muito feliz em ler todos, porque a ideia aqui é ajudar todo mundo a entender, desmistificar essa ideia de que o Redux é difícil. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Valeu!